Vamos. Pronto, Para começar, começar. estamos reunidos já para começar o estudo do capítulo 19, Jesus em ingratidão. De a terça para fazer a leitura da mensagem preparatória para o estudo de hoje. Saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplica-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando o otimismo e bem-estar. Só isso, né, Tessa? Só esse detalhe. Que assim seja. No clima da mensagem, vou pedir a Renata para fazer a nossa prece de abertura. Então, seguindo o conselho da mensagem, com coração com positividade, com vontade de buscar os melhores ensinamentos, as oportunidades que a vida nos oferece em cada encontro, que esse seja um encontro fértil que nos traga essa felicidade interior devido à compreensão dos ensinamentos que a gente vai ter. Que Deus ilumine Mirella. Agradecemos, Joana, pelos ensinamentos e todas as boas energias que nos acompanham sempre nesse estudo. Que assim seja. E assim seja. Então, vamos lá. Chegamos ao penúltimo capítulo dessa obra maravilhosa que eu amo particularmente. E ela trata de algo que tem muito a ver com a mensagem lá do começo, né? Por acaso eu peguei aqui a mensagem e mandei para a Tessa, mas completamente dentro do tema de hoje, né? Que a gente vai trabalhar as elucidações de Joana de Ângeles sobre Jesus e ingratidão, né? Então, gente, por que será que aquela mensagem tem a ver, hein? Olha só, né? Na hora que a gente vê uma mensagem que é toda estimulando o positivo, né? Estimulando que a gente já, vamos dizer assim, abra os olhos buscando encontrar essa conexão, né? Com algo maior, com essa bênção que é mesmo a vida. E a gente imagina, se a gente conseguisse, que a gente não está no nível ainda. Eu sei. A gente vai já entender por quê, que Joana dá uma explicadinha, né? Se a gente conseguisse, nós já seríamos espíritos, né, que não estão mais nos instintos primitivos, né, que não estão mais sendo dominados por esses instintos primitivos. A gente já teria, vamos dizer, a natureza mais nobre. Por enquanto é exercício, né? Mas será que nós somos gratos ou será que nós somos ingratos? Que é o título aí do capítulo, hein? Ingratos. Ingrato, meu Deus do céu. Quem aceita assim fácil, eu não sei, sabe, Tessa? Eu prefiro quem diz eu sou grato. Eu digo, vixe, aquele ali é ingrato. Eu sou ingrata. Eu acho que eu sou muito ingrata. Olha aí. Então veja que você sabe também que o ego, quando ele está trabalhado na culpa, né? Quando ele está trabalhado nesses sentimentos difíceis, ele pede um pouquinho de discernimento. Todos nós somos, né? Na Uhum. verdade. Sim, sim. A gente é os dois, mas eu me vejo mais ingrata, assim. Então, vamos hoje tentar ganhar um pouquinho de lucidez, né? Vamos Vamos. tentar, porque assim, às vezes a gente diz, eu sou ingrato, eu já fico na dúvida, né? Se é a ingratidão mesmo que está ali vencendo. Por quê? Porque aquele ego, ele já está sendo capaz de ver a ingratidão. Olha como ele está avante, não tá? Não é? Agora, o perigoso é quem realmente acha que é grato e não consegue perceber os movimentos sutis onde se esconde a ingratidão. E o nosso desafio é sempre tentar trazer luz, né, a essas, a esses pontos, para ver se nos auxilia a observar que Joana traz esses 20 temas, né? Esse livro
Eu sempre digo que é um presente, porque são 20 temas sobre os quais nós ganhamos muito ao despertar, ao ganhar alguma consciência. Vocês vejam que cada um traz uma pílulazinha que a gente geralmente não estava tão atento, que a gente realmente não vê. E a ingratidão é um desses. Porque o que é ser grato, né? Vamos parar para pensar? O que seria ser grato? Era ser mais ou menos como a mensagem lá da abertura, não? O que vocês acham? Imagina a mensagem, né, que diz: saúda o teu dia com oração de reconhecimento. Olha se não é gratidão. Imagina você reconhecer. E olha o que é que Joana diz na frase seguinte: tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Aí veja, aí é a pegadinha, né? As oportunidades de crescer e ser feliz é um bocado de dificuldade que a gente tem que superar, entendeu? Aí o que é que acontece na hora da dificuldade? Quem é aqui que agradece a dificuldade? Né? E quem é que consegue manter clima de serenidade com a dificuldade? Eu digo, aqui tá a pegadinha do malandro, né? Por quê? Porque a gente vai ler e diz assim, ai, oportunidades de crescer e ser feliz, mas aonde? Né? Que a vida é cheia de problema, é cheia de guai, só tem confusão. Mas é porque realmente, né, enquanto essa nossa vida vai se expressando, as nossas oportunidades para crescer e sermos felizes se multiplicam através dos desafios. Primeiro capítulo, Jesus e desafios, né? Então, na hora que vem, esses desafios é que são essas bênçãos, né? Então, cada dia é uma bênção nova, porque todo dia tem desafio, né? Todo dia tem, vamos dizer assim, o estímulo ao crescimento que Deus nos concede, dando-nos prova de amor, né? Aí ela diz: acompanha a sucessão das horas, cultivando, viu, Tessa? Ela não está dizendo que a gente é otimista, não. Ela está dizendo: acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Veja, se nós fôssemos gratos, muitos de nós vão dizer: mas eu sou muito grata, eu agradeço a Deus, eu agradeço a vida, né? Eu sou uma pessoa boa. Mas no primeiro desafio, a gente está se lamentando. Quem se lamenta tem gratidão? Tem, Elaine? Olha, você saia desse nível. Você insiste em querer ficar ali, né, Elaine? Pelo menos você tá sabendo. Vai ficar, mas vai ficar consciente. Então, todas as horas que a gente está se lamentando, que a gente está reclamando, a gente já saiu dessa estrada da gratidão. Então, quando Joana traz esse convite, né, para que a gente cultive, é porque ela deixa bem claro na abertura do capítulo, né, que todos nós temos esses sentimentos inerentes dentro de nós. E ela traz a gratidão, né? Vamos dizer assim, essa grande força que a gente vai aprender quando estiver mais maduro, ela traz junto de quê? Do amor, da justiça e da caridade, ok? Ela coloca a gratidão no patamar da maior das leis que nós estudamos, né, na doutrina espírita, que é a lei de justiça, de amor, justiça e caridade. Então, na hora que ela diz, né, que esses sentimentos de amor, justiça, caridade e gratidão, ok? É porque na hora que eu tô dentro daqueles sentimentos maior, né, maiores dessa lei maior, óbvio que eu vou ser grata, né? Então, a gratidão, ela tá ali de mãos dadas com essa coisa que ela diz que é uma coisa inerente. Todos nós temos na nossa natureza. Só que é uma herança, né? Vamos que ela diz assim, são inerentes à natureza humana, que é herdeira natural do bom, do nobre e do belo. Então, veja, todos nós somos herdeiros do bom, do nobre e do belo. Porém, o que que ela diz? Todavia,
Ah, porque ainda se demora em crescimento de valores, certo? Mais vinculada atavicamente aos instintos primitivos. Então, veja, o que é que ela está dizendo? Que a gente se demora, que a gente ainda está preso a quê? Aos instintos primitivos, que é uma herança de nós mesmos. Ok? Então, não é por decreto que a gente vai ser grato. Então, creio eu que por isso que o tema, né, vai ser a ingratidão, porque nós precisamos ver esse nível em que nós nos encontramos, que a cada capítulo vem ser recordado, né? Que vem, Joana nos lembra com tanto amor, porque ela vai nos mostrar, né, que no fundo essas qualidades não podem se manifestar porque nós estamos presos aos nossos instintos primitivos. Então, aconteceu um problema na minha vida e eu fico desequilibrada com aquele problema, não aceito aquele problema. Eu sou grata àquele problema que vulgo oportunidade de crescimento. A gente concorda que os desafios são oportunidade de crescimento, eu concordo, mas na vida dos outros, né? Assim? Na minha, não. Então, assim, na vida dos outros a gente concorda? Pois bem, se vale para outro, vale para mim também. Então, se eu consigo, né, vamos dizer assim, aceitar isso, eu vou ter que observar que na hora que me vem um problema, que eu só estou me lamentando, que eu estou ficando revoltado, que eu estou me comportando em um nível mais baixo, vamos dizer assim, de equilíbrio, para não dizer desequilíbrio, né? Ali estão dominando os sentimentos nobres ou os instintos primitivos. Então, nas nossas Sim. vidas, domina o quê? O que é que domina, galera? Porque eu me esforço que só, mas quando eu vejo é só um instinto. É um instinto. Gente, eu me Até esforço porque pra eles danado, foram mas não dá feitos certo. simples e ignorantes, né, Mirella? Todos Isso. foram feitos simples e ignorantes. Então a gente meio que tá no nível ali ainda. Exato. E para essa, vamos dizer assim, para essa pedra bruta ser lapidada e virar um diamante, precisa de esforço, precisa de trabalho, né? A gente ainda tá no carvão. Ou bem pretinho, né? Assim, só o carvão lá iluminando nossa escuridão da Pode sombra. virar um diamante, né? Mas ele ainda é o bruto, né? E veja que assim, eu me lembrei agora, né, que o carvão, a gente tem essa imagem do preto, né? E o preto é sombra, Uhum, né? sim. Aí, quando a gente vê a sombra é preta. Então, as nossas sombras, né, vamos dizer assim, a gente vai ter que sair dessa imersão, esses aspectos psicológicos que ainda nos dominam, para que possam se manifestar essas qualidades que nós temos, né, Sim. mas que Joana está dizendo ali, ó, devem ser cultivadas com esforço até que um dia vão se expressar com automatismo. Então, às vezes eu digo muito aos pacientes nos processos, eu digo assim, eu digo, ó, não se preocupa de fazer, de querer mudar. Tu te esforça em ter consciência, em integrar aquilo ali, porque as mudanças vêm automaticamente, você nem nota. Né? Então, Sim. quantas e quantas vezes a gente não já trabalhou isso em processos, nos estudos de educação consciencial? E aí ninguém entende. Por quê? Porque todo mundo ensinou a gente a colocar máscara, né? Ah, então basta você olhar e dizer muito obrigado que você não é ingrato. Pronto. E o povo diz, bichinho, às vezes eu vou dar um presente para uma criança. Às vezes as criancinhas bem pequenininhas, acho lindo os esforços dos pais, né? Aí diz assim, vai, agradece! Tchê, puxa, Tchê, você tá vendo no sorriso da criança que ela é grata. Por que danada ela tem que botar a máscara da educação para demonstrar a gratidão dela, né? Aí eu digo logo que a criança não quer dizer obrigada, ela nem pediu para você estar dando nada a ela, né? Ela ainda é obrigada a dizer obrigada, né? Então, você já vê, Tchê. Então, o agradecimento é aquela pura sensação da criança. Então, vamos supor, quem deu não deveria esperar nada em troca. Vocês concordam? Que Joana vai falar disso no capítulo também, né? Sim. Quem deu não deveria esperar nada em troca. Então, se eu dou o presentinho ali para os filhos da Renata,
Aí, agora não, porque tem um grande, né? Vamos supor que sejam tudo pequenos, que agora são tudo grandes da Renata. Então, você dá o presentinho ali por neto da Betsy, que são bebê. Não, tem uma grande também. Vala, meu Deus, nós estamos é velho. Então, na hora que você dá e a criança não responde obrigada, o que é que muitas pessoas dizem, né? Depois de ser tão mal educados, filho de fulano, né? Então, olhe que nós estamos ainda longe de entender o que é gratidão e como nos posicionar perante isso, porque eu dou sempre esperando algo em troca. Então, eu estou sempre esperando que a pessoa seja grata. Quando a pessoa não é grata, eu fico o quê? Equilibrada ou desequilibrada? Hã? Imagina aí, você se esforça por aquela pessoa que nem queria sua ajuda, você se mete na vida dela com mãos, pés, cabeça, pescoço, tronco, hã? Você Só não vai com chama de tudo. anjo. Vai com tudo na vida alheia, né? E depois, quando a pessoa diz para você ficar na sua, não se meter, que não é problema seu, aí você diz, ah, ingrata, eu aqui só querendo ajudar, né? Então, veja, nós, porque somos ingratos, temos essa tendência de ver a ingratidão, que na verdade habita em nós, nas outras pessoas, né? Então, vamos projetando, esperando, porque óbvio que os nossos irmãos, né, vamos supor, de jornada, muitas vezes vai acontecer ou não vai acontecer, da gente realmente fazer o bem ou buscar fazer o bem e a outra pessoa, também num estado primário, também movido pelos instintos primitivos, não ser minimamente grato pelo que você fez. Pode ou não pode? Aí nós vamos nos comportar na mesma sintonia ou nós vamos nos esforçar? Porque veja, aqui é o esforço para que um dia a gente possa naturalmente agir assim. Talvez a gente consiga ser grato com algumas coisas, tá? Porque quando eu digo que nós precisamos ver a ingratidão, o ego vai súbito, né? De imediato, o ego vai dizer o quê? Ah, mas eu sou grato, né? Foi igual no dia que me disseram que eu era orgulhosa, né? E tinha uns 30 anos atrás. Olha, eu orgulhosa, né? Eu peço desculpa, né? Imagina, você diz que você não é orgulhoso, então o ego, o que é que ele faz? Ele pega uma característica de uma ação verdadeira que você faz, porque eu não tenho a menor dificuldade de pedir desculpa. Ok? Então, o que é que o ego faz? Ele vai dizer que ele não é orgulhoso pelo motivo que ele pode provar. Aí ele esconde o resto do orgulho todinho. E veja que a ingratidão vai ser um filhotinho do orgulho, né? Então, na hora que nós não percebemos esses movimentos, acontece que eles vão realmente nos dominar, nós vamos ser reféns deles, e essa ingratidão é o que vai dominar nossas vidas sem que a gente perceba. Então, o convite é: eu tenho que começar a me esforçar. Para eu me esforçar, eu vou precisar ver que eu, não no que eu penso, né? Porque, repito, cada um de nós aqui vai ser grato. Tem gente que é grato pela vida, abre, acha linda a vida, acha linda a terra, acha lindo o sol, mas se vier um terremoto, não vai ser grato de jeito nenhum, certo? Ou errado? Se vier um terremoto, dá certo? Daqueles que aconteceram agora lá do outro lado? Hum? Sim, verdade. Vai ficar grata, Tessa? Não. Abriu. Então a gente tem que pensar. Por quê? Porque esses desafios acontecem na vida. Se acontecem na vida dos nossos irmãos, por que que não na nossa? No Uhum. que é que nós somos melhores do que eles? Então todos nós estamos sujeitos, mas a gente, nessa mania de superioridade, fica achando que a gente não merece passar por nada. E a gente só pretende. Então, esse eu, né, infantil, primitivo, que só pretende, no lugar de aprender, e você vê uma tragédia, né, que vem assim, às vezes fruto de uma ação natural, como um terremoto. Quantas vidas ceifadas, né? Vidas que não morrem, mas quantas vidas que deixaram essa terra? E quantas pessoas que podem ter perdido toda a sua família? Vocês concordam? Mas assim, a perda, quando nós temos uma visão da imortalidade da alma, se você vai olhar lá no livro dos Espíritos, né, que Kardec pergunta por que que acontece, né, muitas vezes das pessoas morrerem cedo, eu não vou saber qual é a pergunta, qual é a resposta, eu só sei que tem em algum lugar.
né? Ele vai explicar que muitas vezes um jovem morre para que ele seja livrado de algo daquela existência ali. Às vezes, vamos supor, uma mãe perde um filho vamos supor, na adolescência, né? E às vezes vai viver a vida inteira revoltada com Deus. Isso é gratidão ou ingratidão? A Mirella morreu o filho da pessoa, né? Queria ver se morresse o teu, né? E eu peço a Deus que morrendo os meus eu tenha a sabedoria de ser grata. Porque é esse o testemunho que cada um de nós aqui precisa dar. Então, nós temos que entender que aquilo que acontece é para o bem. Se a gente tiver essa simples percepção, a gente começa a entrar na gratidão. Então, se eu ainda não entendo que o que me acontece é para o bem, eu tenho que me esforçar pelo menos disso, não? Aconteceu uma coisa ruim, a mente já se afundou no negativismo, que é natural. O final da mensagem lá que a Tessa leu dizia o quê? Cultivar o otimismo, né? Então, o tempo, cara, por que que Joana tá falando o tempo todo do pensamento de não ser pessimista, de ser otimista? Aí a gente vai capítulo por capítulo, vai por livro. Daqui para a gente chegar no 16º, ela vai estar repetindo as mesmas coisas, acrescentando novas, mas repetindo a essência, porque a gente não aprende, ok? E aí, ok, como é que nós vamos, né, aproveitar isso aqui se a gente não vê que o que está acontecendo é para o bem? E aí a gente tem que se perguntar, então pronto, daqui para amanhã, daqui para frente eu vou fazer esse esforço. Ótimo. Comece também fazendo uma revisão do passado, porque aquele passado que você está preso, revoltado, porque você não aceita que precisava acontecer na sua vida, também aconteceu para o seu bem. E nós deveríamos ser gratos. E nós ainda não somos. Por quê? Porque a gente só se manifesta na vida através desses instintos agressivos. Estou repetindo várias vezes, porque é todo o nosso problema. Enquanto a gente está preso a esse aspecto, a gente não consegue raciocinar. A gente não consegue manter a saúde mental. A gente não se consegue se manter em equilíbrio, porque ali é só instinto. É um mecanismo que tem no nosso cérebro. A mensagem vai diretamente por um circuito reduzido que não te permite passar pela área onde os pensamentos podem acontecer. Nós temos que sair desse automatismo para esse automatismo melhor que Joana está propondo. Ela está propondo um automatismo em que você vai praticar e vai chegar um dia, hein? Um dia em que você vai ser naturalmente grato. Se não, né? Se a gente continua nos instintos primitivos, Joana diz, a gente vai ter mais comum nas nossas vidas as manifestações agressivas, alguém conhece? Mesmo que seja gente com raiva, calado, revoltada, irada, a gente irônica, hein, Renata? Hã? Imagina? A ironia é raiva, né? Então, veja, quando eu sou irônica, na verdade, eu estou soltando ali um veneninho, e o irônico, ele é bem inteligente, né? Que ele apronta, né? Então, é uma manifestação agressiva, eu preciso saber, né? Por que é que eu estou colocando raiva ali ainda? Por que que eu estou me escondendo na ironia? Por que que eu não manifesto a minha raiva, a minha revolta, que é o que ela vai dizer depois, né? As manifestações agressivas, as rebeldias e as ingratidões, tá? Então, se nós não conseguimos nos elevar interiormente, nós vamos continuar um pouco quem somos, dominados por essas agressividades descontroladas, né? Pelos aspectos rebeldes que eu até acho positivo do nosso ser para ser educado, tá? Mas a gente precisa ver que a rebeldia não é filha da tranquilidade, né? Mirela, A gente vai ter que ver. Oi, Tessa. quando a gente está, por exemplo, nesse nível de reconhecer que tá com raiva, que não perdoa, que acha injusto, mas não quer ficar, entendeu? Não quer alimentar. Como assim? Então,
por exemplo, acho que no começo é só revolta, né? Hum, Então, assim, eu tenho raiva, eu não aceito que meu filho morreu, né? sim. Eu acho que são as fases do processo. E aí vai chegando um momento que você assim, começa a entender que, tipo, né, é para o seu bem. Então, você começa a entender racionalmente, mas ainda não emocionalmente. Sim. Mas, como é que eu posso dizer? Você quer buscar essa melhora, entendeu? Tipo assim, olha, eu não quero sentir essa raiva, eu não quero sentir essa revolta, eu não quero ser mal agradecida pelo processo que eu estou passando, mas eu ainda não consigo. É É, um, é um, é um, é, é um momento do processo que está começando a ter uma virada de chave, né? Seria nesse sentido, né? vamos pensar no capítulo passado. Querer que a gente via para sair do sofrimento. A gente precisava querer e E crer, lutar, né? lembra? Crer, sim, lutar, Lembra? crer, sim, Joana dizia, quando a gente está num sofrimento, e essa situação é um sofrimento que você descreveu, sim. nós precisamos querer e crer. Ela diz que o querer é uma vontade um pouco mais fácil. E ela diz que o crer é uma vontade, vamos dizer assim, mais vinculada ao nosso amadurecimento moral. Colocando as duas em instâncias, vamos, juntas, mas quase que hierarquicamente divididas. Porque é como se fosse mais fácil querer do que crer. Então vamos lá, você quer, que você está dizendo que você quer, e você está dizendo que não consegue. Quando você diz que não consegue, você está crendo? Não, ainda não. Exato. Então, veja, na verdade, quando eu não creio, o processo fica difícil. Quando eu olho e eu digo, ai, eu odeio fulano, eu odeio cicrano, e eu estou trabalhando para superar aquele ódio, né? Aquela sombra que emerge de mim, que óbvio que não tem a ver com o outro. E eu digo, mas eu não consigo, eu tenho duas, vamos dizer assim, duas portas para abrir. Eu posso abrir a porta da culpa, me sentindo um nada. Eu posso abrir dizendo, mas eu não sou capaz. Ou eu posso abrir a porta da fé, dizendo, pô, eu vou construir isso aí. Então, quando eu creio, que aí o exercício do querer, né, vai levar esse do crer, que eu acho que a palavra que Joana usa é que é mais grave, é uma vontade mais grave, se eu não me engano, é a palavra que ela usa. Então, veja, você quer, mas você ainda não acredita que é capaz de perdoar. Então, quando nós não acreditamos, a gente ainda não está consciente de todo o nosso potencial. A gente ainda não está consciente de que nós somos filhos de Deus, que estamos na terra com toda a luz, com todo o amor, com toda a sabedoria, com toda a bondade. E que aquilo que a gente não superou ainda é só fruto da nossa ignorância. Então, quando eu entro dentro dessa dinâmica e eu associo o querer ao crer que um dia eu consigo, fica diferente ou não fica? Fica. Só que para eu crer, eu não vou crer que eu vou conseguir hoje. Porque quando eu estou crendo, acreditando, Joana disse que a gente vai usar a inteligência, que a gente não pode ser uma crença tipo, porque alguém está te dizendo, eu vi lá na palestra que eu tenho que crer, então eu vou crer. Não, você vai ter que raciocinar. Você vai ter que ver qual é o medo que está naquela situação pela qual a gente não consegue ainda ser grato, que a gente ainda não consegue perdoar. Porque, digo sempre, ninguém perdoa enquanto não se sente seguro. Porque a ausência do perdão é a permanência nos instintos primitivos. Então, eu ali estou em alerta. Eu me sinto em perigo. Eu não me sinto capaz de enfrentar aquele tipo de situação. Eu nem sou grato pelo que passou. Por quê? Porque eu não acho que eu suportaria nem passar aquilo ali de novo, não. Então, veja, eu ainda não acredito na minha força para aquele enfrentamento. Então, como é que eu vou perdoar? Então, o perdão, ele é muito fácil de falar, mas ele é muito difícil de exeguir. Seria o quê, hein? Executar.
de executar, ele seria. Por quê? Porque nós, a gente não perdoa enquanto a gente não está em paz. Se eu estou em paz, eu consigo. Por quê? Porque ali eu vou ter segurança. Então, por exemplo, uma pessoa me fez mal, tchê, eu vou o quê? Vou dizer, caramba, aquilo ali que aconteceu na minha vida tem um para quê. Olha, já estou raciocinando. É uma coisa terrível, eu não quero nem pensar nela de tão dolorosa que ela é. Vai passar a dor? Não, que é dolorosa. Mas eu vou dizer, caramba, aquilo ali tem um para quê na minha vida. E aí eu vou olhar, dizer assim, alguma coisa eu tinha para aprender. Então não é que eu vou ser grato porque as pessoas vão dizer, ai, mas não é para você desejar passar o mal, não. É que quando vem um desafio, que não é você que tem que procurar, é que quando eles surgem, você tem que entender que ele tem um para quê na sua vida. E aí você, no lugar de ficar revoltado com a pessoa que foi instrumento, né? Porque há de vir o mal, mas ai daquele por quem o mal venha, e a gente não lembra disso. Era para a gente estar era orando por aquele irmão, por aquela irmã, por aquele parente, aquele familiar que está nos fazendo mal. Por quê? Porque ele está sendo um instrumento do bem nas nossas vidas, porque a gente precisava passar por isso. Mas ele ainda está plantando enquanto nós já estamos colhendo. Mas o nosso egoísmo não permite a gente ficar preso no egoísmo, odiando as pessoas. A gente fica preso no egoísmo sem agradecer a Deus as provas e a perfeição que é a nossa vida. Porque a gente nasce na família que precisa, com as pessoas que precisam. Aí quando eu olho, eu digo, ah, Deus doido. Eu digo, vai pra lá e eu tenho que dizer isso e acreditar. Sim! Aí você sai dessa ilusão que é a primitividade e você diz, caramba, porque eu tenho essa família assim, eu posso fazer isso, né? Ah, eu posso fazer isso. Às vezes a gente não consegue ser grato à nossa família, né? E foi quem nos deu a vida, através deles nós tivemos acesso à vida. Mas a gente não é grato porque muitas vezes eles não facilitaram ou não tinham a condição de facilitar a nossa jornada na Terra. E o espírito, ele quer facilidade. Eu me lembro muito, eu fico sempre bem revoltada quando, por exemplo, alguém dos meus pais vai me dizer que me ajudava na adolescência. Bichinho, vem a revolta dentro de mim. Eu digo, eu fiz tudo sozinha. Você acha bem que esse espírito meu é grato? Não, é revoltado. É revoltado porque teve que enfrentar tudo sozinho, podendo ser grato e ter dito: caramba, porque tu estavas sozinha, olha o quanto tu cresceu, olha tudo que tu conseguiu. E se tu tivesse tudo fácil, você teria tido a oportunidade de viver o testemunho da sua força, da sua fé, da sua garra, mesmo desequilibrada. Mas não, a gente escolhe olhar só pelo conforto do ego. E aí a gente termina ficando revoltado, então não entende que ali tinha um para quê. E aí, quando eu entendo, eu já deixo de ficar revoltado com o que aconteceu e eu vou ficar dizendo, caramba, né? Essas pessoas não tinham a capacidade, elas eram infantis e ainda vão ter que aprender enquanto eu já estou colhendo. Eles ainda estão plantando, é o que Chico diz, não é? Não é historietinha que contam de Chico? Fala, Maria. Mulher, e o papel que esses pais tiveram de trazer você para o mundo, Sim, né? além, Trazer a além pessoa disso. para o mundo, né? A questão de honrar pai e mãe. Mesmo que eles tenham deixado você sozinha, Sim, mas essa. que esse aí também realmente eles ainda estão amadurecendo, mas já começou lá, aceitar, você vem através deles, Sim, né? mesmo, Às vezes a mesmo gente que seja esquece de mau grado, viu? Tem uns que não estão afim, é, não. Mas aceita, hein, Maria? mas aceitou, né? É um papel, assim, só em permitir você vir para a Terra, evoluir, Sim, através deles, né? Que também a gente não sabe o que foi que aconteceu no passado, para eles não estar acompanhando assim, né? A gente não sabe qual é o seu, para que você ficou crescendo sozinha, ou sem a ajuda deles, você fez tudo sozinha. A gente não sabe, né? O que aconteceu. porque é Já, necessário. a gente só, é como você vê, a gente só para ver a questão. É o ego, é aquele momento, né? A gente não para refletir em cada coisa.
O eu só quer facilidade, né? Só quer É facilidade. verdade. É isso. Quer a moleza. É. E como E na muito, vida não tem, e a gente esquece, né, daquele do mandamento lá, honrar pai e mãe, né? É certo que lembrando que essa é uma outra coisa que a gente precisa entender, porque na hora Pois que, por é. exemplo, no Evangelho, lá Evangelho segundo o Espiritismo tem, né, honrar pai e mãe, e aí a É, gente vai ver que é uma extensão da lei de amor e caridade, certo? é verdade. Então veja, se é uma extensão da lei de justiça, de amor e de caridade, ok, honrar pai e mãe. Então veja, naquilo ali que está acontecendo com você, com relação aos seus pais, está acontecendo justiça, porque Aham, você está colhendo o que você plantou. E exato. caridade, por quê? Porque se nós fôssemos evoluídos, a gente ia fazer que nem Chico. Então, Chico, a madraça põe ele para lamber lá a ferida, o que que ele faz? Fica revoltado? Fez o quê, Elaine? Lambe com nojo, né? A mãe dele diz que lamba ele mesmo com nojo, ele É, limpa as feridas. Não é? Aceita, né? Aceita aquilo ali de certa forma, né? Você também se não vez com nojo, né, Elaine? Pelo amor de Deus, né, Elaine? Pega pesado, não. Então, veja, mas aceita, vamos dizer assim, os desafios que vão surgindo. Então, ali, quando eu, por exemplo, Chico ficou odiando a madraça dele pro resto da vida, tá até hoje lá no plano espiritual, querendo que ela queime, né, no inferno? Não. Então tem o quê? Caridade. Ok? Então veja que não está dizendo que nas relações, né, entre pais, porque às vezes muitos filhos ficam revoltados porque tiveram que passar provas muito difíceis. E aí diz assim, né? Honrar pai e mãe. Aí entra na culpa. Por quê? Porque não consegue, né? Porque a pessoa muitas vezes passou por provas tão difíceis que ela não consegue. Aí a pessoa entra na culpa. Então eu primeiro vou ter que entender que eu tive o pai e a mãe que eu necessitava. Eu primeiro vou ter que ser grato, né? Por ter tido essa oportunidade. Vou ter que ver o que eu aprendi. Veja que para o ego, quando ele está doente, é difícil ver isso tudo. Ele não consegue ver nada. Então, nós vamos construindo isso, né, a partir da nossa maturidade. Por isso que é importante que a gente esteja aqui estudando. Mas sim, como Maria disse, né, nós recebemos a vida. Então, às vezes esses pais são inimigos, sim, que estão em reajuste, e às vezes mais do que a gente gostaria, né? Que as relações, eu digo sempre, né? Às vezes uma pessoa com quem eu tenho dificuldade, já fico olhando assim, eu disse, rapaz, mesmo que eu tá vendo ser meu filho em outra vida, ou minha filha. Por quê? Porque através do amor de mãe, bichinho se ama nem que não queira. Vocês já notaram? Às vezes você tem um filho que é diferente de você, que você não bate com a personalidade dele, mas você ama o caba, né, com todas as suas forças. Aí eu digo, rapaz, ô Deus sabido, né? Porque veja que, então, nessas relações também tem reajustes. E às vezes é mais fácil para um pai e uma mãe amar um filho, mesmo que a gente não entenda aquele amor, né? Porque às vezes não parece amor para o filho, porque é um amor ainda completamente infantil, primitivo. É mais fácil a gente entender, às vezes, o do pai, porque às vezes o filho não consegue retribuir aquilo ali de acordo com o que ele passou. Por quê? Porque ele não se sente, vamos dizer assim, merecedor daquilo ali, não aceita. Então, nós temos que aprender a aceitar. Essa aceitação, no nosso nível, ainda é muito difícil, né? Então, Joana vai dizer que essa ingratidão se apresenta como uma grave imperfeição da alma que deve, ela não diz que precisa não, ela diz que deve ser corrigida. E um pouquinho a gente falou dos passos para isso, não falou? Sei que são passos difíceis, mas nós precisamos nos empenhar. Por quê? Porque estar na ingratidão é estar doente. E ela diz, né? O ingrato é enfermo que se combure, né? Que queima, né? Nas chamas do orgulho. Viu? Quando eu falei lá atrás, né? Eu digo assim, olha que a ingratidão vai ser filhotinho lá do orgulho. Então, o ingrato, ele quem está queimando naquelas chamas ali.
né? Aí Joana diz, mal dissimulando, né? Mal dissimulado dá insatisfação perversa. Ou seja, fica tentando disfarçar esse orgulho que a gente tenta dissimular, mas não consegue, vai vir fora, né? E isso aqui, no fundo, é uma insatisfação que nós temos? Faz sentido isso que Joana está dizendo? Nós somos ou não somos insatisfeitos com as coisas? Nada é o Muito. bastante. É. Então eu preciso virar a chavinha do insatisfeito para o satisfeito, né, Tessa? Então eu vou aprender, gente, com tanto amor, com tanta paciência, certo? Até no amor filial ali, quando a gente está falando de honrar pai e mãe, que eu vou exercer essa lei de justiça, de amor, de caridade, é com paciência. Não quer dizer que é para você aceitar tudo que te fazem, não. Tá? Não quer dizer, então eu tenho um pai e uma mãe infantil que não me respeitam. Não, às vezes naquela relação ali eu preciso aprender o quê? A estabelecer limite, a desenvolver minha força e minha autonomia. Porque tem pais que muitas vezes querem, por exemplo, dominar a criatura até a vida adulta. Querem dominar as decisões dos filhos, querem dominar o pensamento do filho, o que ele gosta, o que ele não gosta de fazer. Aí, às vezes, você vem por exemplo, você, espírito, vem numa família que é dominadora assim. Então, óbvio que você deve ter exercido esse papel dominador, mas pela culpa hoje você não consegue mais exercer, né? A culpa dominadora não deixa mais você conseguir uma autonomia saudável. Então, você está na situação perfeita para que você consiga, porque aquela pessoa vai precisar romper aqueles laços, ela vai precisar conseguir estabelecer sua força. A gente vê tantas histórias, né? De pessoas que precisam enfrentar às vezes até na idade adulta, um domínio que da onde vem? É culpa dos pais? Ou é uma responsabilidade do espírito que ainda na fase adulta não consegue estabelecer, se vincular com sua força? Então não é culpa, é uma Ô, Mim, responsabilidade. Fala, Renata. não, desculpa, além do assunto ser inerente até a mim, mas eu lembrei do filme do Michael Jackson, eu não sei quem assistiu, Eu assisti. mas tu assistiu? Uhum. E aí mostra também, né, ele mesmo adulto, mesmo já o fenômeno que era, quanto era difícil para ele romper, né, Com com a aquele própria domínio. família. Exato. Sim, sim. Pelas cenas, eu não sou uma conhecedora da história, mas da forma que foi retratado, realmente você percebe, né, o domínio do pai através do medo, através da violência. Então, veja, porque um espírito, aparentemente também não conheço, não sou uma fã, não conheço a história, posso estar falando uma besteira, vou falar só de acordo com o que eu vi, tá? E isso acontece na vida de todo mundo. Então, veja que era um espírito de uma potência extraordinária. Como é que danado um espírito de uma potência extraordinária, né? E conseguiu, só a duras provas, né, estabelecer aquela, vamos dizer assim, aquela liberdade, né? Estacar-se, como se diz, se separar, né, daquele domínio. Então, veja, é uma prova. Às vezes a gente não exerce da melhor forma, né? Às vezes a gente ainda não exerce essa prova, não sei como ficou a relação deles, né? Se foi de ódio, se foi, não Não, tenho a menor e ideia. foi engraçado, não é que foi do dia para a noite, ele fez tentativas, voltou atrás, cedeu de novo ao Sim. pai, né? Então, E só veja está que naquele encontrando o seu CD, lugar, e é interessante isso que você está falando, porque no CD, né, acontece o episódio da queimadura lá dele, que do vai cabelo. desencadear tanta prova na vida dele. Então, quando ele cede a essa pressão do pai, que não consegue dar não, que não consegue estabelecer limite, mesmo ele sabendo que não queria, né, e isso a gente faz direto, todos nós. Então, vejam, honrar pai e mãe não é fazer tudo que pai e mãe quer. A gente não sabe nem o que é honrar pai e mãe, o negócio é esse, né? Então, na hora que ele cede, imagina, eu não estou dizendo que foi culpa disso, que é claro que estava na história daquele espírito e é óbvio que ele precisava passar por aquilo ali. Mas você imagina o aprendizado de saber que aquilo ali aconteceu numa situação em que eu queria dar um não, eu não queria ir e eu fui. Eu não imagino o aprendizado
daquilo ali. Tanto é que é depois disso que ele, pelo menos na narração do filme, né, rompe com. Então eu posso sim romper, né, e continuar grato. Se as relações são abusivas, né, eu não sou obrigado a me submeter, sou? Né? Então veja que o honrar pai e mãe ele tem uma linha muito tênue. Então eu preciso não alimentar o ódio, né? Eu precisaria aumentar minhas orações, mas não é que eu preciso estar ali sendo aceitando ser tratado mal ou sendo aceitando ser usado. E isso parece uma coisa tão comum em vida de artista, né? Tantos e tantas crianças, né, foram usadas, viraram, vamos dizer assim, o amuleto de ouro da família, né? E alguns, quando chegam na fase adulta, não têm acesso a nada. Veja que ali é um jogo em que vai ser necessário se romper. Então, nós estamos aqui pegando o exemplo da vida alheia lá dos artistas, mas é uma coisa que todos nós temos que fazer. Temos que honrar, sim, no nosso coração, agradecer, mas é um pouco, a constelação fala muito disso, né? Você agradece e segue. Entendeu? Assim, você é grato, mas você não fica vinculado. Então, a gratidão, a gente não sabe bem ainda o que que é, né? Talvez a gratidão seja não alimentar maus pensamentos. Então, vamos supor, o espírito que ainda não sabe, né, que se acha ingrato, hein, Tess? Vai olhar, presta atenção se está desejando mal. Às vezes você está achando difícil porque você se acha ingrato, porque você não consegue aceitar tudo que aconteceu na sua vida. Ok, você é um espírito primitivo como o resto que tem na Terra. Continua se esforçando para entender por que que você passou por tudo aquilo, né? É um esforço que todos nós temos que fazer diariamente. Mas será que dentro disso eu sou um espírito que eu estou desejando o mal? Vamos supor, para as pessoas que eu acho que me feriram? Ou simplesmente Não, não eu não. desejo mal. Só Talvez. desejo que esse sentimento dentro de mim se esvaia. Então veja que, na verdade, talvez você não seja tão ingrata quanto você pensa. Entende? Não estou dizendo que você vive a gratidão pura, mas vamos imaginar que essa gratidão é um fio bem longo, né? E eu fico dizendo que eu sou ingrata, eu já duvido, né? Por quê? Porque o ego não aceita. Quando o ego é muito uma coisa, ele não aceita. Então, sim, eu preciso me esforçar. Então, nós somos espíritos doentes. Joana diz enfermos. A gente que está queimando, isso faz. Por isso que a Tessa disse: eu quero tirar essa dor de dentro de mim. É porque está queimando dentro de você. Então, se esforça para descobrir sua força e aceitar que tudo aquilo que aconteceu, aconteceu para que você faça acesso ao seu potencial. Né? Se concentra nesse movimento através dos pensamentos otimistas. Porque se for para os pensamentos negativos, aí que a gente, né, queima. Vamos dizer assim. Então, Joana disse que a gente tem uma tendência a esquecer o bem, né? Muito rápido o bem que nos acontece. Será que é verdade? Né? Então, ela diz assim: acontece um bem na nossa vida, mas a gente esquece. Então, e a gente se apega só ao quê? Só ao que a gente considera mal. Às vezes a gente está passando realmente por um problema, mas quem é que consegue observar o tanto de coisa boa que tem ao seu redor, né? Quem é que consegue, dentro disso, olhar e se fixar em todo o bem que a vida realmente nos dá? Porque é verdade que os desafios têm o tempo inteiro, mas não são poucas as oportunidades de bem-estar que a gente recebe, os alívios. Somos nós quem não nos fixamos neles. O que é que a gente escolhe? Se fixar no que a gente considera mal. E aí, no lugar de ser grato pelo bem, eu considero que a minha vida é uma desgraça. Veja que é uma escolha. Eu me escolho me sintonizar, não é que não está acontecendo bem, né? Mas eu vou ter que trabalhar. E ela diz: assim os ingratos são numerosos, sempre soberbos e autossuficientes, né? Porque são pessoas que estão presas no egoísmo. Estão pensando só em si mesmas, não querem que aconteça nada de difícil para elas, não se sentem capazes de enfrentar as dificuldades, então elas vão se mantendo cada vez mais sozinhas. E aí, Joana dá lá no livro o exemplo,
alguns exemplos de Jesus, né, dizendo que o tempo inteiro ele estava advertindo os ingratos que apareciam no caminho, né? Deixa eu abrir aqui o livro que eu não estou na página. Então, ela fala que cada vez que Jesus ia trabalhar, ele ia tentando ver, disse assim, chegou um para agradecer, e onde estão os outros? Né? Então, deixando sempre nítido que o movimento de ser grato, né, é um movimento que cura. E aqueles que não agradeceram, né, a gente sabe que voltaram à doença. Não é porque não foram agradecer a Jesus, porque não é que Jesus estava esperando o agradecimento. Ali é uma lição para que a gente saiba que a gratidão é cura, a ingratidão é doença. Então, não adianta a gente tentar curar o exterior enquanto o interior está queimando, como Joana disse ali. Então, eu vou precisar cuidar dessa minha saúde espiritual, e a gente só consegue cuidar dessa saúde espiritual seguindo esses passos bondosos de Jesus, né? Em que ele vai o tempo todo advertindo, tentando mostrar uma vida, né? Mesmo que a gente tivesse, né? Você vai lá para o Sermão do Monte, o tempo todo é mostrando que as dificuldades que a gente passa é para que a gente encontre a luz. Tempo Verdade. todinho. E a gente não entende. Quem falou? Foi a Elaine. Não, são sobre Quem falou? reflexões dessa questão da gratidão de Jesus, né? Que 10 leprosos, né, na época, foram salvos, né? E apenas um voltou para agradecer. E eu tenho o quanto a gratidão é bom para a gente, e não para Jesus, que ele precisava desse agradecimento, que eu sou bem, sou bem crítica, né? Às vezes, assim, Dá para duvido ver, das coisas. dá para sentir na sua voz sua raiva, Elaine. Dá pra, é porque é algo que eu não queria assumir, né? É aquela questão, o primeiro mandamento que Jesus dividiu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre a si mesmo. E eu sempre indagava, eu sempre indago, né? Por que a gente tem que amar a Deus? Que ser egocêntrico é tão evoluído, porque ele é tão egocêntrico que nós o amemos acima de todas as coisas, né? E Se acha esse Deus, né, Elaine? ele já é, não precisa, ele não precisa, né? Mas é interessante que ele não precisa dessa minha, né, dessa minha subvernice, de me diminuir, né? Ah. Mas no estudo já mostra, né, que na verdade a gratidão é algo bom para a gente, é algo, né, que os 10 foram salvos, os 10 leprosos, né, apenas um veio agradecer, apenas um se livrou, né, apenas um realmente estava salvo, né, estava Mas realmente curado. essa sua fala ela é fantástica dentro desse capítulo. Por quê? Tchê, o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Porque quem diabo é Deus? Né? No nosso entendimento, já que a gente não sabe que é Deus, né? Primeira É, perguntinha lá do Livro dos Espíritos. a primeira. Deus, exato. Deus é a criatura que não é criatura, que ninguém sabe o que é, que bota tudo de ruim na sua vida. Porque dizem que ele tem o poder de tudo. Então veja, quem ama a Deus sobre todas as coisas, aceita e agradece tudo que acade e não que lhe acontece. Entende aonde está o mandamento? Então veja, e vamos imaginar como é que nós vemos Deus. Ele diz, ai, Deus me salve. Por que que a gente está dizendo, pedindo Deus me salve? Porque a gente tem certeza o quê? Que o caba tem o poder, não é? Seja ele o que for ou quem for, né? Então a E gente Deus está acha. em tudo, né? Ele está no outro, ele está na gente. Então, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, eu amo Deus que tá lá, que tá cá, E Deus é que a está em inteligência todos os suprema, lugares. né? A resposta da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus, que na verdade não é quem é Deus, que a gente tem mania de humanizar, o que a gente não tem condição de ver. Então, os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Meu amor, é tudo culpa dele, tá escrito. Entendeu? Causa primária, vem tudo dali. Então, veja, se a gente realmente amasse a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a nós mesmos, a gente era revoltado? Não, Não, porque teria compreensão. Né? Então veja que esse mandamento, segundo me, uma reflexão minha, né? Para mim tem um casamento muito importante com a gratidão, porque eu só vou conseguir amar a quem me faz mal e Deus faz mal pra gente que nem presta, viu? Se vocês não sabem, aí ó, morre um filhinho, morre a mãe, né? Tem um pai ou uma mãe que fazem mal,
Tem uma situação na vida que é difícil, tem um terremoto. Aí foi quem? Porque Deus podia ter evitado, não podia, não? Então, veja, a gente ainda tem tendência a ver o mal aonde existe a oportunidade de crescimento. Então, para eu amar Deus, eu preciso compreender que as coisas que chegam na minha vida, repito, têm um para quê. Aí pode ser que eu consiga amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ou seja, eu ser uma pessoa que aceito, uma pessoa. Não estou falando de aceitar coisas que não deve aceitar, tá, gente? Estou falando de aceitação no sentido sublime, que aí dava outra aula, né? Porque senão ele vai dizer, então vou ter que aceitar tudo, aí pronto. Aí quem não sabe impor limite vai pegar isso para continuar na sua dependência, para não. Não, pelo amor de Deus, tenha calma. Estamos falando de aceitar aquilo que é inevitável, que chega na sua vida como uma prova para o seu crescimento, para o seu desafio. E nós temos que ter discernimento para discernir uma coisa da outra. Então, Jesus estava o tempo todo, né, como nessa passagem que a Elaine citou, propondo a mudança de atitude mental. Mudança de atitude mental, significado saúde. Permanência na atitude mental negativa, doença. O tempo inteiro Jesus está dizendo isso. E nós precisamos entender que se é uma atitude mental, começa no nosso pensamento. Começa naquilo que nós somos. Nosso pensamento vai determinar como nós agimos. E aí vai um ciclo que só pode ser quebrado se a gente realmente renovar, né, aquilo que nós acreditamos. Então, ela fala, né, renovar as metas, as atitudes, os pensamentos. Então, porque era essa a proposta de Jesus. Então, todos nós aqui estamos convidados a isso, né? E vencer essa ingratidão dentro de nós vai passar por essa reestruturação das nossas vidas. Já estamos conseguindo ver alguma insatisfação? Eu vi que falta bem pouquinho tempo aqui, né? Então, ainda tinha um pouquinho aqui para a gente ver, não sei se vai dar tempo, né? Mas Eu vou ficar muito insatisfeita se você é um cortar o pouco. raciocínio. Mas é um pouco do que a gente está já falando. É porque eu gosto de trazer as falas que Joana bota, né? Porque ela vai nos elucidando Sim. como são as nossas ações como ingratos, né? Então, ela vai tentando nos ajudar a ver como essa ingratidão acontece na nossa vida. Porque, repito, como educadora de consciências, segundo para mim, na minha opinião, ela vai tentar, cada capítulo, nos ajudar a entender temas importantes. Porque Joana é essa educadora de consciências, é isso que ela quer fazer. Então, a cada capítulo, ela tenta abrir os nossos olhos sobre questões importantíssimas para a humanidade. E essa humanidade somos nós. Oi, quem falou? Interessante, Mirella. Fui eu. O que o Consolador Prometido, né, que é o Espiritismo, vem nos trazer a gratidão, assim, entendimento das nossas provas, né, né, na Sim. nossa vida, das diversidades, das dificuldades da vida. E Joana é muito maravilhosa, a gente lê, né, Kardec, a gente, né, decora que é Deus, inteligência suprema, caridade e tudo mais, mas quando a gente Lejuana, né, também, né, e consegue conscientizar dentro da gente, é como se uma luz viesse, mais uma força, né, que não é fácil, né, crer, não é fácil aceitar as dificuldades, não é fácil aceitar as diversidades da vida para aprendizagem, né, mas quando a gente entende, né, as coisas vai ficando mais fáceis, vai ficando mais leve, Exato. e Essa é a é uma maravilha. proposta. Né? Porque ela diz sempre, né, que nós precisamos de lucidez, que nós, quando estamos nesses instintos primitivos, a gente não raciocina. Então, são pílulas para nos ajudar a raciocinar. Porque quando a gente está na revolta, quando a gente está na tristeza, quando a gente está no adoecimento, a gente não está pensando, gente. Ou melhor, a gente está pensando mal, né? Está pensando, mas está pensando mal o tempo todo. Não está com um bom pensamento. Então, sim, esse presente, eu já sou. Não gosto nem de sair dos livros. Por mim, eu recomeço que eu não aprendi nada. Gosto nem de ir para o segundo, mas nós vamos. Vou contra a minha vontade. Ó, vamos lá. Vamos para encerrar, ler aquelas pílulazinhas do final que eu amo, que ela deixa lá no último tópico.
Não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue ofertando luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Os teus beneficiários que te abandonaram, que esqueceram ou se voltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que te deem em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. Olha que bonitinho, né? Que ela explica toda a ingratidão, aí no final ela fala de tudo que a gente sente quando a gente considera os outros ingratos e nos estimula a continuar fazendo bem sem olhar a quem, né? Sem esperar, com respeito, com a maturidade tão sonhada. E é tão bonitinho quando ela fala que aquilo que a gente faz, né, que a gente faz de equilíbrio, e é verdade, de tantas e tantas vezes na minha vida, com tanto esforço, eu consegui ter atitudes um pouquinho menos primitivas. E, cara, todas as vezes, aquela atitude dá fruto. Toda vez vem a pessoa depois e diz: naquele dia você fez isso e isso foi tão importante para mim. E eu digo: tu não sabe como foi difícil para mim fazer aquilo, não? Eu estava ainda dentro da minha primitividade, mas só no esforço de fazer o que era certo, de fazer aquilo que era justo. Então, quando a gente acende qualquer lâmpada, como ela diz aí, aquilo ali vai ser claridade e vai deixar dádivas por onde a gente passar. Então, cabe a cada um de nós sair das trevas e começar a acender essas lâmpadas, né? Começar a tentar cada dia é um esforço contínuo, né? Até essas vezes diz, mas não consegue. Já é só você não. A gente aqui é todo mundo no mesmo barco. Todo mundo que se esforça cai. E a queda é a oportunidade do aprendizado. Cada vez que a gente levanta com um conhecimento maior e com a capacidade de crescer, que é o objetivo do planeta Terra, né? Estamos aqui para isso. Não podemos ficar revoltados com aquilo que nos acontece como oportunidade. Pelo menos não deveríamos, né? É isso, gente. Próxima semana a gente vai para o capítulo 20, Jesus e Inimigos, né? Para a gente fechar esse livro maravilhoso com as reflexões de Joana. Elaine, você faz nossa prece de encerramento? Faço sim. Vamos então, pessoal, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao alto. Gratidão, muita gratidão pelas reflexões de hoje. Que Joana, com suas, nesse livro maravilhoso de Jesus e Atualidade, nos traça um caminho, o caminho do amor, o caminho da regeneração, da iluminação interior, que possamos, Senhor, continuar nessa caminhada, que os benfeitores espirituais nos ilumine a sermos cada vez mais gratos, né, a ter um equilíbrio nas nossas vidas e conseguir crescer, que sabemos que esse crescimento geralmente eu sempre vem nas adversidades, quando a gente sai da área de conforto. Muita gratidão a todos presentes, obrigada, Mirella, pelas ótimas reflexões, que possamos raciocinar com amor e paz nas adversidades da nossa vida. Muita paz, muita luz para todos e que assim seja. Que assim seja. Até o próximo sábado e quem puder e desejar participar, lembrando que aos domingos tem o estudo, né, de conflitos existenciais, para quem é doido por Joana também. Beijinhos. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos Tchau, pessoal. vocês. Até mais.